Agora o Palmeiras, eu acho que vai ter um pouco mais de tranquilidade para poder manter durante toda a temporada, até porque nos principais torneios é que o Palmeiras vai precisar colocar à prova toda a qualidade do seu elenco, né? Com o John Arias, com... Vamos lá, seguindo aí com o Campeonato Paulista, final do Novo Horizontino e Palmeiras, na casa do Novo Horizontino, estádio ruim, gramado péssimo, chovendo pra caramba. Sim. Palmeiras ainda com muita dignidade conseguiu fazer acho que foi um dos jogos, dos clássicos que tiveram, acho que foi o menos pior. Sim. Por mais que tenha sido um jogo ruim também, né? Mas dentre os clássicos foi o menos pior. Se bem que não foi clássico, né? Palmeiras, foi dos quatro grandes ali, foi o único que não teve Palmeiras clássico. E Novo Horizontino não é clássico. Não. Mas das finais foi o jogo menos pior. E o Novo Horizontino também, eu vi que estava com vontade de ganhar, tanto que conseguiu fazer ali um gol para diminuir. E ali foi uma situação ali que foi engraçada, que parecia que o jogador do Palmeiras fez um gol batendo ali meio de coxa, meio de... né? Ficou uma coisa... Primeiro gol. Foi uma coisa esquisita. Mas Palmeiras leva aí o Campeonato Paulista, meu amigo. Suas impressões, eu acho que vale também fazer como é que se diz? Uma validação aí da ótima campanha do Novo Horizontino, porque só conseguiu fazer a final em casa porque teve a melhor campanha no campeonato. Sim. E também, né, falar também da força do Palmeiras, que realmente é um time que aí eu vou puxar a sardinha pro Palmeiras também, que tem a presidência que segura a bronca, que mantém o seu técnico, diferente do Flamengo, né, que na primeira coisa já roda o cara, que mantém o seu técnico, que acredita no trabalho, e é um time que é constante, que sempre tá ali no G5, sempre tá ali disputando o campeonato, e é um time que realmente mantém a sua constância. Sem dúvida nenhuma, né, primeiro assim, claro, o Palmeiras foi o campeão do Campeonato Paulista, né? Tem um time estrelado, com grandes jogadores. O Abel Ferreira tá lá, já vai completar 6 anos de clube. Mas primeiro eu preciso dar os parabéns para o Grêmio Novo Horizontino, porque realmente foi um time com baixo orçamento. É um time que está instalado numa cidade com menos de 40 mil habitantes. É um time que já bateu na trave 3 vezes para poder subir para a primeira divisão. Tem projeto, tem um bom time. Acredito que esse ano, se mantiver o técnico Anderson Moreira, mantiver o foco, vai poder figurar para o ano que vem, 2027, na primeira divisão. Torço muito para que o Novo Horizontino continue, siga com esse projeto desportivo, porque eliminou Santos, eliminou Corinthians e chegou com muitos méritos na final do Campeonato Paulista, podendo jogar em casa, né? Infelizmente, o gramado não ajudou o Novo Horizontino. E aí, quem foi beneficiado foi o Palmeiras, porque o Palmeiras já tinha o resultado de 1-0. Venceu na sua casa, né, lá na arena. Na verdade, não é na casa do Palmeiras, mas o mando de campo foi do Palmeiras, né, na Arena Barueri. E conseguiu 1-0. E depois, né, no segundo jogo, com muitos problemas no gramado, o sistema de drenagem não funcionou direito, estava realmente uma porcaria o gramado, e aí prejudicou ainda mais o Novo Horizontino, que precisava do resultado, né? Quem precisava realmente jogar e demonstrar futebol era o Novo Horizontino, porque o Palmeiras já tinha vantagem. Então, construir é muito mais difícil do que destruir num gramado péssimo, igual estava lá, infelizmente, no gramado do Grêmio Novo Horizontino. Mas o jogo foi realmente um jogo mais truncado, não teve tanta assim, não teve tanta, digamos assim, nada demais aconteceu no jogo. O Palmeiras venceu por 2-1, saiu na frente com o Murilo, né? Depois de uma bola alçada na área, sobrou pro Marlon Freitas, ele bateu cruzado, a bola bate na trave, volta no Murilo, ele meio que sem querer, ele bate de coxa, cobre o goleiro e faz 1-0. Depois o Matheus Bianchi, né, jogador do Grêmio Novo Horizontino, ele aproveita uma falha bizonha do goleiro Carlos Miguel do Palmeiras, como eu tava falando, como eu disse, né, gramado molhado, bola molhada, ele acabou escorregando, foi um erro, que acho que um goleiro do tamanho, né, dele, e não só do tamanho de altura, mas do tamanho da envergadura, né, que ele representa para um clube do tamanho do Palmeiras, não pode falhar dessa forma, mas ele falhou.
Matheus Bianchi empatou ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Palmeiras voltou com muito mais volume. No primeiro tempo, o Grêmio Novo Horizontino até jogou melhor que o Palmeiras. Tentou, né, empurrou o Palmeiras mesmo. O Palmeiras jogou um pouco mais recuado, com as linhas mais baixas. E o Grêmio Novo Horizontino tentou, arriscou um pouco mais. No segundo tempo, o Palmeiras mostrou para que veio. Teve mais volume, teve mais posse de bola. Conseguiu realmente impor o seu estilo de jogo. E no segundo tempo, foi a vez do goleiro Jordi, né, do Grêmio Novo Horizontino, falhar. A bola sobrou pro Tigrinho, né, pro Vitor Roque. Ele empurrou para as redes e aí decretou números finais 2-1 para o Palmeiras. Não teve nada demais, nada de especial. Venceu quem tem mais elenco, quem tem mais time, que é o Palmeiras. Deu a lógica, né? O Abel Ferreira, né, alguns dados curiosos desse jogo. O Abel Ferreira se tornou o técnico com mais números de títulos pelo Palmeiras. Há uma discussão ali se ele é o maior, se ele é o melhor. Para mim, ele não é nenhum dos dois. Para mim, o melhor que eu vi jogar foi o Vanderlei Luxemburgo, né, na década de 90, com os times que ele montou, tanto 93, 94, depois 96. Então, para mim, o Vanderlei Luxemburgo foi o melhor que eu vi dos Palmeiras, que eu vi. O de 99 também com o Filipão foi bem interessante, mas já era Parmalat, né? E o maior para mim ainda segue sendo o Oswaldo Brandão, um grande vitorioso da história do Palmeiras. Aí mas ele tem só Campeonato Paulista. Pois é, meu amigo, mas na época do Oswaldo Brandão, o Campeonato Paulista valia mais que Libertadores. E naquela época também, não sei se você vai recordar, mas naquela época, o time do Oswaldo Brandão tinha o Ademir da Guia, que disputava e rivalizava com o time de um cara chamado Pelé. Então, o time do Palmeiras naquela época, eram dois times que faziam frente ao time do Pelé. Era o Palmeiras, o Ademir da Guia, e era o Cruzeiro de Tostão. Então, eram os dois times que realmente conseguiam brecar o Santos de Pelé. Então, naquela época, o Campeonato Paulista valia muito mais do que hoje. Então, hoje, na verdade, o Palmeiras ganhar o Campeonato Paulista é mais até que obrigação. E quando ele realmente patina ali no Campeonato Paulista, realmente vai dar oportunidade para outro time vencer. Mas no mais é isso, parabéns pro Grêmio Novo Horizontino, pro Palmeiras também que disputou o título, e é isso. Agora o Palmeiras, eu acho que vai ter um pouco mais de tranquilidade para poder manter durante toda a temporada, até porque nos principais torneios é que o Palmeiras vai precisar colocar à prova toda a qualidade do seu elenco, né? Com John Arias, com Marlon Freitas, Andreas Pereira, Vitor Roque, Flaco Lopes, Maurício, enfim, tanto Alan, né, que é da base. Paulinho também deve voltar após a data FIFA. Então, todos esses jogadores vão precisar demonstrar muito mais dentro de campo nas principais competições, que são Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América. Vocês aí que acompanharam, não esqueçam de se inscrever, né? Dar o joinha. Boa, Matheus! Ativar as notificações. Matheus tocou num ponto muito importante. Se inscreva no canal. Ative as notificações para poder receber toda vez que a gente tiver ao vivo ou algum corte, algo do tipo. Né? É muito importante a sua participação